Essa fera aí, meu, ô louco, bicho, pra quem quer passar vestibular, carecas de saber, bicho. Ô louco! Olá, galera, sou a Cristiane, professora de literatura. Sim, de novo, Machado de Assis. E essa obra aqui, pessoal, é espetacular, é um espetáculo, gente, que é o Alienista. É publicado em 1882, um ano depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você deve se perguntar, por que tanto ela fala desse Memórias Póstumas de Brás Cubas? Porque justamente existe um antes e depois de Machado, existe um antes e depois da literatura brasileira, né, após Memórias Póstumas de Brás Cubas. Primeiramente, pessoal, o Alienista é texto, novela, conto, né, porque não é um romance, porque não tem extensão de romance. Seria conto? Seria novela? Aqueles que defendem que é conto é devido, além da sua carga, né, dramática, porque o conto é como se fosse uma pílula, né, você explode em pouca extensão textual. Aqueles que defendem que é novela é porque a novela é um gênero literário de uma extensão um pouco mais reduzida se comparada ao romance, que tem muitas ações, muitos personagens e tem mais objetivo de entreter. Então, muitos acabam classificando essa obra como novela devido a muitos personagens e as ações que decorrem dessas personagens. Pessoal, então, esse texto, né, o Alienista, fala sobre um alienista. Lembrando que o alienista é aquele que cuida de alienados, que na época a gente chamava, né, de alienado os famosos loucos. E a grande questão que eu acho genial do Machado de Assis é que nesse texto, em 82, pessoal, em 1882, ele vai fazer a pergunta, o que é loucura? Afinal, loucura é um estado realmente de alma ou loucura é uma questão de poder? Porque, pessoal, vamos combinar, né? Vamos pensar aqui, vamos filosofar um pouco. Existe o normal e existe o anormal. Entretanto, como que eu vou criar esses parâmetros? Porque o normal é aquilo que o poder, o que a classe social abastada diz que é normal. Ou seja, existe um parâmetro do que é normal. E claro que quem foge a essa regra é considerado anormal. Então, até que ponto o discurso da anormalidade não é um discurso que está tentando controlar, limitar e censurar o diferente? Então, eu vejo muito no Machado essa questão, porque ainda que a psiquiatria existe desde a origem do homem lá na Grécia, diríamos que no século XIX, claro, devido ao cientificismo, está tentando, ela está tentando ser muito mais científica, mas até que ponto ela é? Tá, pessoal? Então, o que nos conta, né, Machado, nessa história divertidíssima, pessoal? É muito bom esse texto. Ele vai falar sobre Simão Bacamarte, esse cara louco, legal, médico, que ele vai fazer uma carreira brilhante no Brasil e na Europa. Um grande médico, muito estudado, muito tudo. Aí, pessoal, ele vai voltar para Itaguaí, a sua terra natal. E lá ele vai querer assim, um projeto um pouco mais ambicioso. Esse homem da ciência, né, do saber, típico do século XIX. Então, aqui em Itaguaí, na sua terra natal, o nosso Simão Bacamarte, ele vai estudar, ele vai abrir uma casa, né, um manicômio, que vai se chamar Casa Verde. E nesse manicômio ele vai começar a estudar a alma humana. Ele vai começar a analisar o comportamento humano. Gente, aqui eu imagino o próprio Machado fazendo uma experiência, né? Eu vou como ratinhos de laboratório, eu vou analisando o que é louco e o que não é. E como é que eu vou fazer isso? A partir do comportamento social, sempre, né? Quando eu penso em Machado, é sempre comportamento social. Pois bem, pessoal, inicialmente haverá, né, os internados, normal e coisa e tal, internados que a sociedade consideraria típico, né, de internação. Agora, acontece que o Bacamarte vai estudando, vai pesquisando e acontece já algumas coisas que começam a alarmar a sociedade.
Por exemplo, aquele que ganhou uma herança e emprestou dinheiro para todo mundo, ele vai ser internado, porque ele não conseguiu resgatar o dinheiro que emprestou. Então, se você, né, você pode se perguntar, mas o que faria esse homem, um típico paciente de manicômio? Para Simão Bacamarte, sim. E aqui, pessoal, eu tento concluir que a partir dos seus estudos, tudo que era considerado excessivo seria considerado por Simão Bacamarte um louco. Tá? Então, se eu amasse mais, eu era internada. Se eu amasse menos, eu era internada. Se eu comia demais ou de menos, ou era muito perdulária, gastava muito dinheiro ou não. Então, tudo que saía de uma régua, de um parâmetro, tudo que saísse disso aqui era considerado por Simão Bacamarte loucura. Gente, vamos pensar um pouquinho. Mais do que uma criação caricata do psiquiatra, o Machado está aqui colocando como que a sociedade vê o outro, né? Existe sempre uma régua que regula o comportamento. Ou você se adequa a essa régua, ou se você excede, você é visto como um anormal. Pois bem, e aqui a sociedade já começa a ficar um pouco alarmada. Daí você se pergunta, tá, mas esse cara é casado, é mulher, não tem mulher, o que ele é, lobisomem? Pois bem, pessoal, ele vai ser casado com a Dona Evarista. E quando ele volta para Itaguaí, ele vai conhecer a Dona Evarista. Ela não é nem bela, nem inteligente. Ela tem uma proporção física adequada para ser mãe. De maneira biológica, ela é uma mulher interessante. Então, é por isso que ele vai se casar com ela. Tá? Inclusive, pessoal, assim, enquanto ela vai ter adoração por esse marido, o Bacamarte vai ver essa mulher apenas como uma mulher biologicamente perfeita para ter um filho. Pois bem, voltando aqui às internações, ele começa a internar alguns devido a comportamentos excessivos, tá? E aí vai se rebelar contra o Simão, o Porfírio. O Porfírio é o barbeiro da cidade de Itaguaí que tinha pretensões políticas. Então ali, gente, olha, o Machado vem de novo o interesse social. Porfírio, interessado em abrir uma carreira política para si, vai começar a criar meio que um murmurinho entre as pessoas para se rebelarem contra este homem, este louco que faz as pessoas serem internadas, que deve estar ganhando dinheiro com internação, interesseiro. Ele começa a envenenar a mente das pessoas contra o Simão. Mas, pessoal, vão descobrir que o Simão ele vai começar a internar as pessoas sem cobrar por essa internação. Então, na verdade, é pelo amor à ciência que o Simão começa a internar as pessoas. Então, a própria população começa a ficar um pouco assim. Ah, mas eu acho que o cara não é tão ruim, mesmo assim, bababá. Mas, de qualquer maneira, o Porfírio vai manter esse desejo de revolta e, apesar da população ter ficado um pouco menos revoltada, vai sim criar a revolta das canjicas. Por que canjica, professor? Não sei. Olha só, canjica porque um dos apelidos do Porfírio era canjica. Então aqui é revolta daqueles que seguem o canjica, no caso o Porfírio. Vai ser uma loucura, pessoal. Haverá revolta, os policiais começam contra a revolta e depois aderem à revolta, vão à Câmara dos Vereadores, vão então anular o poder da Câmara. E quem vai ser o dono do poder agora? Porfírio. O Porfírio, pessoal, ele vai à Casa Verde para demitir o Simão, para acabar com essa palhaçada de internação de tudo quanto é gente. Quando chega lá, o mais louco acontece. O Simão, muito racional, muito inteligente, recebe Porfírio e o Porfírio, ao invés de demitir o Simão, ele se une a Simão e continua as internações, gente. Ou seja, a política do Porfírio, né? Ele percebe que é muito mais interessante internar, inclusive, os seus inimigos políticos do que mantê-los
né, livres. Então, continua as internações e não para de internar as pessoas. Porque assim, pessoal, o que se passa nessa mente do Simão, né? Ele começa do princípio de que tudo que é excessivo é anormal. Então, aqueles que excedem serão internados. Entretanto, chega num ponto que ele vai, né, investigando, analisando, escrevendo no seu diário, ele vai dizer que os loucos são aqueles que aparentam não ser loucos, porque se souberem que são loucos, serão internados. Então, ele começa a internar quem aparenta não ser louco, porque daí são esses os verdadeiramente loucos. Pessoal estranho, né? Tanto louco, é papo de maluco mesmo. Mas justamente isso. O Porfírio ajuda nesse sentido esse projeto do Simão. Pois bem, outro barbeiro, que é o João Pina, percebe que o Porfírio, ao invés de estar ao lado da população, está do lado do Simão. E entra também em revolta contra o Porfírio. Numa revolta, tira o Porfírio do poder e ele vai assumir o poder. O que acontece, pessoal? Ele vai demitir o Simão? Também não vai, pessoal, palhaçada, né? Ele vai continuar mantendo esse poder científico, né, que o Simão tem. Porque, na verdade, o que separa Simão Bacamarte, esse psiquiatra, dos demais personagens, é que ele tem um diploma, ele tem um discurso científico que vai autorizar a classificação do ser humano. Chega num ponto, pessoal, que a Dona Evarista, numa passagem do texto, ela fica confusa, ela não dorme à noite, porque ela fica confusa sobre uma roupa que ela deveria usar numa festa, e ela fica nervosa, ansiosa, não dorme. O que acontece, pessoal? Sim, o Simão vai internar a própria mulher. Então, claro que isso acaba criando uma zona de terror na cidade toda, porque você não sabe justamente em que linha você vai andar, porque qualquer tropeço você pode ser internado. E quando Simão passa a internar aqueles que aparentemente não são loucos, quase no final da narrativa, 75% da população está internada. Olha que loucura, pessoal. E daí continua o Simão Bacamarte nas suas pesquisas da alma humana e ele vai perceber que, na verdade, isso é muito louco, gente. Ele vai perceber que, assim, o normal, o mais comum de acontecer, é ser anormal. Traduzindo, o que a gente mais vê no dia a dia são pessoas que excedem alguma regra, seja moral, seja familiar, seja de alimentação. O normal é ser anormal. Então, quando ele chega a essa incrível conclusão, ele manda soltar todos os internos da Casa Verde, já que o normal é ser louco, o normal é ser bandido, é ser perdulário, é trair. As pessoas são naturalmente irregulares. Então, ele vai soltar o pessoal e vai continuar a sua pesquisa. Pois bem, então, pessoal, se o anormal é o normal é o anormal. Então, ele vai começar a perceber que as pessoas equilibradas, que seguem regras, que respeitam leis, que não excedem, que não transgridem, essas pessoas essas são loucas. Então, ao invés de ele ir atrás dos anormais, ele vai atrás dos normais, porque para ele são anormais. E o primeiro vai ser o vereador Galvão, que ele vai ver uma certa conduta nesse vereador, próximo do equilíbrio, e ele vai internar. E aí voltam as internações de novo, pessoal. Só que chega num momento muito limítrofe da carreira do psiquiatra Simão Bacamarte, o grande Simão Bacamarte, que ele vai perceber se o anormal é o normal é anormal, tô louca já, é anormal, só uma pessoa é perfeita psicologicamente, só uma pessoa é excelente, só uma pessoa reúne todas as qualidades excelentes, típicas, regulares.
O único homem perfeito que existe é o Simão Bacamarte. Então, o único louco, porque perfeito, é o Simão Bacamarte. E então ele solta todo mundo e ele fica sozinho morando na Casa Verde, pessoal. E assim acaba a história. É interessante, pessoal, que aqui o Machado, de maneira muito aguda, né? Ele está rindo do saber cientificista. Porque, claro, o saber cientificista do século XIX, que produziu discursos de racismo, de preconceito, também, você percebe que ele fez toda uma reviravolta do enredo, que no final o grande saber era o grande louco. Porque no final é tudo uma questão de discurso. Vale lembrar, pessoal, que tem um pintor do século XVI, século XV, o nome dele é Hieronymus Bosch. Ele tem um quadro que se chama A Extração da Pedra da Loucura. Porque na época medieval se acreditava que a loucura era uma pedra, que o médico ia lá, tirava a pedra e você estava curado. Nesse quadro, A Extração da Pedra da Loucura, o Bosch vai retratar o médico com um funil ao invés de chapéu, dando uma noção muito caricata, muito boa, como fosse um bobo, né? E o Machado me parece também que aqui o discurso da ciência, ele põe pelo avesso. Lembrando, pessoal, que eu sempre gosto de falar quando eu discuto esse livro, que há um filósofo chamado Michel Foucault, que ele tem um livro chamado História da Loucura, que ele vai analisar não os loucos do século XIX, porque já estavam mortos, ele vai analisar os livros de entrada dos loucos nos hospícios. E ele percebe, pessoal, que na verdade o discurso da loucura do século XIX é apenas discurso. É alguém que recebe o louco e ele faz uma análise muito superficial daquela pessoa e ali está o discurso da loucura. O que vai definir uma pessoa é o seu papel de entrada. Na verdade, não existia uma análise clínica daquela criatura e ela passa o resto da vida sendo considerada louca. Mesma coisa, o Michel Foucault fez no século XX, pessoal. O Machado já estava percebendo essas coisas no século XIX e mais. Você percebe como que o discurso do que é normal e é normal, do que é normal e do que é anormal, ele varia ao longo do texto? Por que às vezes aquele era louco e não é mais? Porque no final, pessoal, era tudo discurso. Então, esse texto tem que ser muito bem lembrado, muito bem respeitado pela profundidade psicológica, social com a qual Machado tratou desse tema. Pois bem, pessoal, se eu não enlouqueci ainda, vou fechar a aula agora. Um abraço, até mais.